Olá, este é o blog Civil Imobiliário. E no vídeo de hoje eu tenho a grande satisfação de entrevistar o professor Lucon, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, professor do Largo de São Francisco e vice-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Professor Lucon, muito obrigado por aceitar o convite dessa entrevista do blog. E hoje eu gostaria de tratar a respeito de um tema que eu acho que é de grande interesse de todos, e eu sei que o senhor tem acompanhado isso de frente e de perto, que diz respeito ao novo Código de Processo Civil. E para início de conversa eu queria saber, de fato, né, era necessário realmente um novo diploma ou eventuais alterações do próprio Código Civil ainda em andamento? E de onde surgiu essa ideia? Há uma comissão formada para isso? Em que pé que está isso em Brasília, dessa discussão? Bom, olá a todos. Eu queria agradecer o convite do Alexandre e dizer que o Código de Processo Civil hoje vigente é o de 1973. Na verdade, o código que temos hoje não é aquele código que foi aprovado em 1973, mas um código que sofreu inúmeras alterações por conta de leis esparsas ao longo de 20, 25 anos. E ao longo de todos esses anos, tivemos modificações estruturais aí no código, modificações pontuais que acabaram descaracterizando o código. Você mexe num ponto e esse ponto acaba repercutindo em outro. E no final é preciso fazer uma revisão geral, né? A ideia do código, do novo Código de Processo Civil, surgiu a partir dessa necessidade de uma revisão geral do código e também de um aprimoramento dos institutos no sentido de conferir uma maior celeridade ao processo. Porque um dos graves problemas da justiça é a demora do processo. O processo civil brasileiro dura em média 13 anos. Então, o processo, mudanças legislativas podem ajudar. Não são a solução, mas podem ajudar. É evidente que mudanças de caráter estrutural nos próprios órgãos jurisdicionais, no modo de atender os jurisdicionados, isso tudo é mais importante do que até modificações legislativas, nós sabemos disso. Mas, a partir dessa desestruturação do Código de 73, surgiu um discurso na doutrina de que haveria necessidade de se fazer um novo Código de Processo Civil. E, a partir daí, no Senado Federal, foi constituída uma comissão de juristas, que elaborou um anteprojeto. Este anteprojeto foi feito num espaço de tempo muito exíguo, não é importante se dizer isso, e feito esse primeiro trabalho, foi remetido ao Senado Federal. Normalmente, para que os ouvintes saibam, normalmente o processo legislativo passa pela Câmara e depois vai para o Senado Federal, não é? Este caso aconteceu o contrário, se fez uma comissão de juristas no Senado Federal, se fez um anteprojeto, este anteprojeto foi ao Senado Federal, lá se constituiu uma outra comissão e se elaborou já aqui um projeto de lei. Esse projeto de lei seguiu para a Câmara dos Deputados, lá se constituiu outra comissão da qual eu fiz parte, tive a honra de fazer parte, foi produzido um texto muito diferente daquele do Senado Federal, e agora este texto, que era da Câmara, foi para o Senado, voltou para o Senado. E lá no Senado se constituiu uma comissão mista, da qual também sou integrante, e aí estamos a fechar os últimos detalhes do Código de Processo Civil. E a previsão é que haja votação ou em agosto de 2014, ou mesmo no fim de 2014, novembro ou dezembro. Não acredito que tenha grandes polêmicas, não é um projeto que apresenta grandes novidades estruturais, não é? Por exemplo, temas importantes como um livro sobre o processo coletivo, que poderia ter, não temos um novo Código de Processo Civil, temas atuais na Europa, nos Estados Unidos, nem tanto, como a execução extrajudicial também não foram tratados no novo Código, mas temos grandes novidades sim. E a respeito de algumas novidades, professor Lucon, queria destacar talvez a execução provisória de sentença, né?
que acho que do texto hoje do Código de Processo Civil sofre uma certa alteração para o projeto do novo código. Alexandre, esse foi um dos temas mais polêmicos nas casas legislativas. Quando surgiu o anteprojeto e o projeto do Senado, a versão retirava o efeito suspensivo da apelação, ou seja, a execução da sentença era imediata. Chegou na Câmara dos Deputados, os deputados ficaram muito receosos de atribuir uma eficácia imediata à sentença, por conta de relatos que são naturalmente exceção, de abusos por parte de certos magistrados em suas decisões, mas que de longe não representam nenhuma mínima parte da magistratura nacional. E com isso se adotou uma postura conservadora, de voltar àquela ideia do Código de Processo Civil de 73, que é agora que vige, né? Ou seja, a apelação dá efeito suspensivo à sentença. E agora, na comissão mista do Senado e da Câmara, volta a versão para se retirar o efeito suspensivo da apelação. Isso significa que provavelmente haverá um debate no Senado a respeito desse tema, que é um tema polêmico. Quem quer celeridade pensa num processo ágil. Se você já tem a sentença, já executa desde logo. Sim. Se você tem uma visão mais conservadora, e essa visão conservadora foi a que persistiu na Câmara dos Deputados, teremos uma execução só depois da confirmação pelo órgão colegiado, ou seja, pelo tribunal, o que acarreta, sem dúvida nenhuma, uma demora adicional ao processo. Professor Lucon, outro instrumento que eu acho que revolucionou, talvez, dos últimos anos o processo de execução é certamente a penhora online. Há alguma alteração da penhora online para o Código de Processo Civil novo? Esse foi um tema muito debatido na Câmara dos Deputados por conta de certos abusos, não é? A penhora online de um determinado crédito invadindo várias contas correntes do devedor. Então, relatos aí de certos abusos, de penhora extrapolando o valor da obrigação, que não é ruim, não é ideal. Então, o novo código atribui um ônus ao credor de avisar que já houve o bloqueio de quantia suficiente para adimplir a obrigação, liberando as demais quantias que estejam eventualmente bloqueadas. Isso é um dado muito importante. Mas note que quando se fala em penhora online, nós temos que pensar um pouco no chamado state of art, no estado da arte. Né? Depende muito da evolução dos meios eletrônicos, de velocidade. Hoje os juízes têm uma facilidade muito grande. Eles disponibilizam aí um sistema do Bacen Jude junto ao Banco Central, indica um CPF ou CNPJ, se for pessoa jurídica, e é feito o bloqueio. O que se procura fazer aqui é uma agilização. Na Câmara dos Deputados, houve um pequeno retrocesso no sentido de se proibir a penhora online início litis, ou seja, sem ouvir a parte contrária antes de haver uma sentença judicial. Ou seja, nessa visão, não poderia haver a penhora online, por exemplo, um bloqueio de bens, né? Um bloqueio patrimonial de quantia, por uma decisão proferida em tutela antecipada, por exemplo. Sim. O que seria muito ruim. Mas essa visão prevaleceu na Câmara. E agora, na comissão mista, Senado e Câmara, volta a possibilidade da penhora online ou do bloqueio judicial início litis, evidentemente que tem que se demonstrar o perigo da demora na prestação jurisdicional, o indício da existência de um direito forte, para que o juiz profira uma decisão nesse sentido. Na versão Câmara, na última versão, nem isso poderia ser feito. Então, creio que isso cairá, porque isso prejudicaria muito o cumprimento das obrigações e a própria efetividade do processo, a velocidade do processo. Não é isso que se deseja naturalmente. Professor Lucon, a respeito também do processo eletrônico, né? A gente teve agora a instalação do processo eletrônico, talvez gerou uma certa
celeuma entre os próprios advogados, porque talvez foi algo muito rápido, né? E que muitos advogados não estavam preparados, mas hoje, já em algum tempo da implantação do novo sistema, a gente percebe que, de fato, ele pode melhorar a celeridade da justiça, o que é algo que todos nós buscamos. Mas não há uma regulamentação do processo eletrônico no Código de Processo Civil atual. Logo de cara, quando na advocacia, né, no nosso processo, a gente ficava, poxa, como será, por exemplo, se eu acesso o sistema, será que eu já tenho ciência daquele determinado ato ou não? Essas questões me parece que até hoje não são explicadas, né? O novo Código de Processo Civil, ele pretende trazer uma regulamentação para o processo eletrônico? É um código de processo, né? Um código que, como tal, espera que tenha uma duração longa. E houve uma grande dúvida em torno de se ter ou não a disciplina do processo eletrônico no Código de Processo Civil. Porque nós sabemos que existem regiões do país onde o processo eletrônico é um sonho, não é? E nos grandes centros nós sabemos que já é uma realidade, embora uma realidade com inúmeros problemas, não é? Muitas vezes eu vejo, como advogado, já tivemos problemas aqui de se enviar uma determinada petição e não haver a confirmação, que é muito ruim. Então, é algo que depende de uma evolução tecnológica, de um aprimoramento dos próprios sistemas. E mesmo em termos nacionais, não há ainda um código, um processo eletrônico único. O que há é a existência de sistemas distintos, não é? Alguns tribunais defendendo o sistema próprio, outros defendendo o sistema de outros tribunais, mas há uma grande discussão e se chegou a uma conclusão de que há necessidade de se ter um processo judicial eletrônico único. Inclusive o Instituto dos Advogados de São Paulo brigou muito por isso, pela necessidade de um maior debate em torno da necessidade de criação de um processo judicial eletrônico único, para não termos vários sistemas, porque no final das contas isso acaba afetando o próprio acesso à justiça. Então o que se pretende aqui é um debate amplo para se saber qual o sistema ideal. E nesse sentido, até porque não há uma visão uníssona sobre qual é o processo eletrônico que deve ser adotado, qual é o processo eletrônico ideal, é que o Código de Processo Civil optou por não tratar de muitos temas sobre o processo eletrônico em si. Existem questões lá tratadas, sem dúvida nenhuma, por exemplo, a asta pública eletrônica, que é algo muito importante, que é, ao invés de se fazer astas públicas em vários juízos de todo um estado, uma seção judiciária, se faz aí em determinados centros, os bens são unidos e se divulga a relação desses bens que serão levados à expropriação, que facilita muito e, além disso, inibe a incidência, a prática aí de fraudes e mesmo a participação de conluios nessas astas públicas. Então isso foi um avanço importante no novo Código de Processo Civil. Entretanto, muito há de ser feito ainda no Código de Processo Civil em termos de processo eletrônico, não é? Aos poucos, o Código caminha por atribuir mais ônus às partes, no sentido de o advogado atestar que as peças são aquelas do processo, atribuir maiores ônus às partes e maiores deveres aos advogados. O futuro, então, que teremos, não sei em que espaço de tempo, pode ser 10, 20, 30 anos, um processo totalmente eletrônico, um processo que realmente só seja virtual, com toda a segurança que evidentemente, todos os cidadãos desejam, né? Então, é algo que se optou por deixar de lado, não se tratando num capítulo específico, mas havendo um tratamento pontual a respeito do processo eletrônico. Professor Lucon, gostaria de agradecer a todos os seus esclarecimentos. Eu acho que boa parte dos temas que nós estávamos bastante em dúvida foram esclarecidos e agradeço por essa gentil entrevista. Muito obrigado.